Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para todos aqueles que acreditam que ficar sem comer uma comida física alimenta o espírito. Se possível, ouça essa mensagem inteira. Ela é curta, não é longa, porque está escrito que você tem que analisar tudo e reter o que é bom. Analisar tudo não é ouvir só o que dizem que você tem que ouvir, é analisar tudo. É como eu falei no vídeo, que o espírito vivifica, mas a letra mata. Analisar tudo é analisar tudo. Quem separa é o nosso cérebro. Assim, quando nós comemos uma comida e quem separa é o nosso corpo, é o nosso cérebro que vai separar, porque o Pai habita em nós e Ele vai mostrar quem está certo e quem está errado, mas precisamos comer de tudo e não apenas aquilo que nos colocam na mesa, né? Não podemos ainda continuar dentro do aprisco, comendo com hora marcada, do jeito, comendo o que as pessoas querem, né? Precisamos sair, passos verdejantes, mente livre, comer de tudo e deixar o nosso cérebro separar o que é bom e o que é ruim. O nosso espírito, ele é espírito, e a nossa carne, ela é carne. Paulo falou isso: os espíritos pendem para o espírito, os da carne pendem para a carne. Então, uma coisa já é separada da outra. O que é que alimenta um espírito? Uma comida espiritual, né? Então, uma comida espiritual, ela alimenta o nosso espírito e nos faz ficarmos fortes. E o que prejudica o nosso espírito? Uma comida fermentada. O próprio Messias falou muitas das vezes disso. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o veneno que eles lançam, porque são cobras venenosas, são raças de víboras. Então, o que alimenta o espírito é a comida espiritual. E o que prejudica o espírito é a comida fermentada. O que alimenta o nosso corpo é a comida física. O que não alimenta o nosso corpo é a comida física também. Por quê? Quando você quer fazer um regime, você para de comer, tal, controla, diminui e automaticamente você atinge os seus objetivos. Quando você quer engordar, você come mais e automaticamente você vê os resultados no seu corpo. Muitas pessoas dizem que quando a pessoa fica sem comer uma coisa física ou sem fazer alguma coisa, tipo como um jejum, né? Ela, de certa forma, está controlando os seus desejos. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque os desejos que nós temos que controlar, que o Pai disse, lá em Isaías 58, através do profeta Isaías, é o desejo de fazer o mal. É o desejo de roubar, de matar, de sacanear, de fazer coisas erradas. E como você alimenta esses desejos? Plantando o quê? Plantando coisas boas no espírito. Porque o que vai impedir de você roubar, de você matar, de você fazer todas essas coisas que o Pai abomina, é um espírito consciente. E esse espírito consciente só é consciente quando se alimenta da comida pura, sem fermento, que é aquela que o Messias disse na tentação do deserto. É a comida que vem da boca do Pai. É espiritual, não é da boca de homens. Então perceba que existe uma bagunça nessa questão, porque a pessoa que para de comer uma comida física ou fazer alguma coisa que ela gosta, ela está simplesmente exercitando naquilo que ela está querendo, porque ninguém planta uma semente e colhe outra. Se você fizer um jejum de comer comida, isso nunca ajudará você a quando se deparar de uma situação que você não vai ter que prejudicar ninguém, você administrar isso e não prejudicar a pessoa só porque você parou de comer uma comida física. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que vai fazer você alimentar o seu espírito e naquele momento que precisar agir com bondade e agir com bondade é ter alimentado isso em você. Então olha que coisa interessante. Lá em Zacarias, no capítulo 7, está escrito que por que quando vocês comem é para vocês e quando vocês deixam de comer vocês dizem que é para mim? Olha o que Zacarias fala. Ali ele está sendo usado pelo Criador do Universo falando o que tem a ver uma coisa com a outra. Quando comem, alimenta o corpo de vocês. E quando não comem, vocês dizem que alimenta o espírito? Como? Não tem lógica isso. O que alimenta o espírito são coisas realmente espirituais. E o que prejudica o espírito também são coisas espirituais. E o próprio Messias e os profetas falavam disso o tempo todo. Cuidado com o fermento dos fariseus. Não transforme pedra em pão. Tudo isso alimenta o espírito. Agora, você muitas das vezes está sendo enganado por essas pessoas
comendo o fermento que eles dão. Até por acreditar dessa forma já significa que está muito fermentado mesmo, já comeu demais. Mas deixam de comer uma comida física que em nada tem a ver com o espírito. Comem a comida fermentada das cobras, desses líderes, mas ficam em jejum de comida física. Que lógica tem isso? Daniel, quando fez o jejum dele, ele fez jejum do quê? De comidas preparadas por homens. Ele preferiu comer legumes, coisas naturais. Tudo isso são sombras de que temos que comer diretamente do Pai, comida natural. Porque o pão dele é sem fermento, é como o Messias disse. Eu sou pão vivo, e quem comer de mim não morre eternamente. Mas quem comer comidas preparadas por homens, esses, infelizmente, morrem eternamente. Por quê? Porque estão comendo comidas espirituais, e comida espiritual mata a alma ou faz a alma viver eternamente. Não tem nada a ver com comida física. Leia na sua casa Isaías 58, lá Isaías deixa muito claro o que é o jejum que o Pai quer, que é o jejum de evitar fazer coisas erradas. E só conseguimos alimentar isso espiritualmente, não tem nada a ver com o físico. O próprio Messias fala: quando jejuares, não mostre que está jejuando. O que significa isso? Você acha que ali ele está falando de comida física? Não. Ali ele está falando de quando você faz coisas boas, porque a pessoa que jejua, é como Isaías disse lá no capítulo 58. Ela não faz coisas erradas, ela ajuda. O próprio Jesus disse, fala que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Então ao fazer o bem para alguém, não mostra que está fazendo. Se estiver de jejum, ou seja, fazendo o bem, porque quem está de jejum está jejuando do mal, está jejuando de fazer coisas erradas. Então ele fala: não mostre, porque o Pai em secreto te vê e te recompensará. Não precisa mostrar para ninguém. Só que as pessoas ficam sem comer comida física, achando que é isso que o Messias disse. E o pior, né? Hoje ainda põe em rede nacional, muitas das vezes, que estão em jejum. Jejum de comida física, gente. E o povo come a comida fermentada que eles dão, misturando tudo, fazendo essa lavagem. O Messias, quando jejuou no deserto, será que ele iria se contradizer com o que Zacarias disse? Com o que Isaías disse? Será que ali ele ficou 40 dias sem comer comida física? Ou esses 40 dias representam os 40 anos no deserto que o povo passou comendo comida fermentada? Porque lá em Atos 7, Estevão diz que não foi ao Criador que eles sacrificaram durante os 40 anos. Leia Atos 7. Estevão foi morto por falar isso. Ele disse: não foi ao Criador que vocês sacrificaram nos 40 anos do deserto. Aí vem o Messias e fica 40 dias em jejum, contrariando o que aquele povo fez no deserto. É jejum de comida fermentada, de mentiras. É esse o jejum que o Messias fez. Tanto é que eles tentaram ainda fazer com que ele transformasse pedra em pão, ou seja, que ele colocasse nas coisas físicas algo espiritual, como se a água tivesse o poder, a água física tivesse o poder de perdoar pecados. Gente, uma água física não perdoa pecado de ninguém. O que perdoa o pecado das pessoas, já falei em outras mensagens, é a palavra espiritual. A palavra em espiritual, ela significa água. Ou seja, invertendo, né? A água em espiritual, ela significa a palavra. O próprio Messias disse: vós já estáis limpos pela minha palavra. E eu limpo o copo por dentro, disse o Messias. Copo por dentro, não é por fora. A água física limpa as pessoas por fora. Perceba o tamanho da lavagem. Acorda hoje desse sono, abandone essa lavagem e alimente o seu corpo espiritual. Como? Abandonando essas comidas fermentadas que esses homens estão dando. É só assim que o seu espírito estará alimentado. E quando passar por cima de alguém, prejudicar alguém, fazer alguma coisa errada, você perceberá. Porque você estará lúcido, não estará embriagado pelo vinho que eles dão. E você poderá voltar e se consertar, cumprindo o que o Messias sempre ensinou. Haverá misericórdia para quem for misericordioso. E só percebe o que se faz de errado aqueles que estão lúcidos, aqueles que estão acordados. O bêbado, basta você olhar, ele sempre fala que esqueceu. Ele não lembra o que fez. Muitos até usam disso para se esquivar de muitos problemas, e outros realmente esquecem mesmo, porque este é o propósito do vinho. Os sentidos ficam enfraquecidos. Agora, a pessoa que se alimenta da palavra que vem da boca do Pai, qual é a palavra que vem da boca do Pai? Basta você olhar os frutos do Espírito: amor, bondade, longanimidade. Pessoas que têm isso,
que falam disso, você tem que ouvir, porque isso alimenta o seu espírito. Aprenda com as boas ações das pessoas. Isso alimenta o seu espírito, te dá força para ser assim também. Nem sempre isso é falado, mas eu espero que você possa ter compreendido o que eu estou querendo dizer. Existem demônios que só saem com jejum e oração, embora sabemos que esse versículo foi acrescentado na João Ferreira de Almeida, porque lá nas primeiras Bíblias não tem esse versículo. Mas mesmo assim, o que é que só sai com jejum e oração? Para e pensa. A pessoa que jejua de fazer maldades, as pessoas que são boas, são espirituais. E essas pessoas são capazes de mudar a vida de outras pessoas. Agora, pessoas que fazem jejum de comida física, que poder vão ter para expulsar um espírito? É um negócio que não tem lógica. Quem é espiritual, é espiritual. Quem é carnal, é carnal. O próprio Zacarias, vou reforçar para finalizar. Porque quando vocês comem é para vocês. Zacarias capítulo 7. Não sou eu que estou falando. Porque quando você come é para você. E por que quando você deixa de comer você diz que é para mim? Diz o Criador do Universo. O que tem a ver o mundo espiritual com o mundo físico? Em nome do Criador do Universo, que Ele possa tocar no seu entendimento hoje. Quer alimentar o seu espírito? Pare de comer comida fermentada. O que alimenta o espírito são comidas espirituais. E você tem que saber o que você está comendo. E o que alimenta a carne são comidas físicas. E é importante também saber o que está comendo para não comer veneno e morrer. Tem muita gente morta espiritual, estão como o filho pródigo perante o pai mortos, porque estão infelizmente comendo comidas fermentadas e não estão dando chance de comer a palavra que vem da boca do pai. A palavra que vem da boca do pai é da boca dele. Não é da minha, não é de ninguém. Perceba que nas minhas mensagens eu só levo você para comer nos pastos verdejantes. Não falo para você o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, porque o verdadeiro pastor já falou tudo sobre roubar, matar, separar, ele já falou tudo. O que mais um homem pode falar que ele não tenha falado? Agora, se você quiser procurar subterfúgios para os seus erros, então procure o homem. Mas não diga que naquele dia não fui avisado. Infelizmente naquele dia o Criador vai falar, você seguiu o falso pastor. Você não seguiu o verdadeiro pastor, o pastor de João 10, aquele que deu a vida por você, que falou a verdade para te libertar desse sistema, dessas mentiras, desses enganos. Que o Pai possa falar ao seu coração e que hoje, a partir de hoje, você possa comer da palavra que vem da boca dele e não de homens. Quando isso acontecer, você vai ler a palavra, vai entender. Você vai ser uma nova criatura e vai poder crescer no entendimento, coisa que muitas pessoas vão te criticar, né? Vão falar que você está lendo demais a Bíblia porque a letra mata, né? Como já falaram pra mim. Eu falei, meu Deus, como tem gente cega. Eles preferem ficar sem comer uma comida física para falar que está de jejum, né? Mas não se alimentam da verdadeira palavra para ter o seu espírito fortalecido. O que fortalece o espírito é a comida espiritual. Então leia, sem intermédio de homens, e o Pai vai falar ao seu coração e você vai encontrar o caminho estreito. Porque é tanta mentira que o caminho estreito está cada vez mais estreito, cada dia que passa. Estão mudando muitas palavras na Bíblia para as pessoas não encontrar mais a verdade. Então, se você não acordar agora, daqui para frente vai ficar cada vez mais difícil. Porque percebendo que o povo está abrindo o entendimento, vão complicar para encontrar o caminho. Isso é fato, né? Vão complicar. Mas tenha certeza de uma coisa. O Pai está levantando muitas pessoas espirituais e a Babilônia vai cair porque é uma promessa e esse dia está chegando. Fique com o Criador do Universo e até a próxima mensagem.